fim do mundo é referido também na Bíblia. Ao longo da história foram muitas as seitas que promoveram o suicídio coletivo, convencidas de que o fim estava próximo. E há grupos religiosos que continuam a citar a Bíblia para prever o fim do mundo, ou pelo menos uma grande mudança na humanidade. Fundado no século XIX, é o grupo cristão mais conhecido pelas previsões do fim do mundo, tal como o conhecemos. As Testemunhas de Jeová apontaram primeiro 1914, depois 1975. Não acertaram nas datas para o fim e acertam a doutrina. Em causa não está o fim do planeta. Na revista que vão distribuir em janeiro pelos crentes, falam no equívoco de expectativas. Quer dizer, nós reconhecemos que, sem qualquer dificuldade, que somos imperfeitos. Esta expressão fim do mundo pode dar uma margem para uma interpretação que não é exatamente o que as Escrituras previam. Agora, quando se fala do fim, está-se a falar de um fim de uma estrutura, de uma sociedade, de um modo de gerir as coisas. Em Portugal rondarão os 50 mil crentes, com uma leitura mais literal e apocalíptica dos textos, nos quais catástrofes e doenças são sinais de um fim. A Bíblia Sagrada diz que o fim se aproxima. Mas já não arriscam avançar qualquer expectativa de data? Não falamos em datas. Isso quer dizer que eles passaram a ser uma região estabelecida. As regiões estabelecidas passam a, em vez de utilizarem esses números exatos, passam ao plano simbólico. Para a sociologia das religiões, o medo do fim é acha na fogueira das crenças. Os primeiros cristãos também acreditavam que o fim estava próximo e viveram nessa expectativa durante o primeiro século. Os novos movimentos religiosos pensam sempre que estão no princípio do fim, que elas é que vão assistir ao fim. O biblista católico Fernando Ventura entende que as profecias bíblicas foram reveladas e vividas a seu tempo, embora contenham verdades intemporais. Considera por isso que a Bíblia pode ser perigosa. Há, de facto, peças literárias que usam o estilo de falar apocalíptico, que usam a imagem grandiosa, que usam os símbolos, que usam os números, que usam toda uma simbologia descontextualizada do seu espaço, do seu tempo e do seu contexto histórico, depois podem levar a fenómenos quase de histeria, como tem sido feito tantas vezes, até com data e hora o fim do mundo a acontecer. Há muitas opiniões sobre muitas coisas e sobre estas, obviamente, também. Estamos a viver um fim de ciclo e é de tal maneira novo que não temos ainda palavras para o explicar. É o caldo nutritivo para todas as manipulações do medo. As sociedades, ora aqui, ora lá, vivem em permanente medo. Vivem. E aí são esses medos que vão alimentando essas crenças, né? Vivemos o nosso dia-a-dia tranquilíssimos, sabendo, no entanto, que estas situações vão passar. O livro mais lido e vendido no mundo contém textos escritos ao longo de quase 1600 anos. Na procura do sentido original, a Bíblia é um terreno de interpretações sem fim no mundo dos historiadores e exegetas. E se tivesse sido um pequeno epifenómeno, a NASA não teria certamente tido a preocupação de vir a público dar as explicações que deu. Padre Carreira das Neves, boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Como é que um teólogo cristão olha para este fenómeno, sobretudo o crescimento de movimentos religiosos alternativos como aqueles que ouvimos na outra reportagem dizer que misturavam as coisas? É natural. Nós hoje realmente sabemos as coisas de outra maneira. Temos a ciência, e a ciência é dos séculos XVIII, XIX, XX, XXI, não é? Tanto do século XVII, nós não tínhamos ciência. E todo o mundo, maiormente o mundo ocidental, fosse o judeu, o cristão, o islâmico, todo este mundo ocidental vivia agarrado à sua Bíblia. Portanto, os judeus, cristãos, islâmicos. E, portanto, tudo era determinado pela própria Bíblia. Portanto, a crença era a partir de Deus. Deus é o Criador e está a ter um fim. E, realmente, todas as Bíblias, Antigo Testamento, Novo Testamento e Alcorão, falam destes fins. Falam mais ou menos destes fins. E é um fim sedutor para as próprias igrejas, nomeadamente a católica? Pode acontecer, isso pode acontecer em movimentos mais fundamentalistas. Nós ouvimos aqui falar, estes nossos amigos de Testemunhas de Jeová. Eu, por exemplo, sou muito amigo de pessoas de Testemunhas de Jeová. E quando eu falo com eles falam sempre do fim do mundo. Falam praticamente sempre do fim do mundo. Porque está mal, porque realmente há fome, porque há guerras, porque há isto, porque há aquilo. Eu digo, mas as guerras sempre existiram, a fome sempre existiu. Nós estamos hoje muitíssimo melhor do que há 2000 anos, do que há 4000 anos. Mas estamos muito melhor a nível económico, a nível financeiro, a nível de vida, a nível de assistência social, a nível de tudo, nós estamos muito melhores. Mas está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. Ora bem, isto acontece no Novo Testamento. Isto está na Bíblia, de facto.
não está bem na Bíblia. Tudo depende agora da hermenêutica. Tudo Então depende como ficamos? como é que eu leio a Bíblia. Como é que se lê, então? Ora bem, a Bíblia pode-se ler de uma maneira literalista e então está lá que as coisas vão acontecer brevemente. Olha, eu vou dar-lhe um exemplo muito concreto, muito engraçado. Portanto, há 3 evangelhos chamados sinóticos, mais ou menos iguais, mais ou menos, enfim, comparando os 3, portanto, dizem mais ou menos a mesma coisa acerca da pessoa de Jesus. E o Evangelho de Mateus, que é aí do ano 90, enfim, mais ou menos, foi escrito mais ou menos no ano 90, esse Evangelho tem o capítulo 24 e 25, mas normalmente o capítulo 24, acerca das guerras do mundo, das dificuldades, dos problemas e tal. E depois tem a certa altura, tem um versículo que quando acontecer, e depois vem aí uma frase em grego que é Bdeligma eremeseon, que significa, diríamos, o medo de alguém que vai acontecer, que vai aparecer. Aí é um problema se é pessoa, se não é pessoa, mas, enfim, nas nossas interpretações tem a ver com toda a certeza, ou mais ou menos com certeza, tem a ver com a estátua do imperador Calígula, que mandou colocar a estátua dele em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Antes da estátua lá chegar, realmente a estátua foi de barco, mas antes de lá chegar ele morreu, e como ele morreu tal. Ora, aquilo deu para lá um barulho tremendo em Jerusalém. Ora bem, é nos finais, enfim, estamos nos anos 80, 90, portanto, da nossa era, aquilo deu para lá um barulho tremendo e era o fim do mundo. Para os judeus era o fim do mundo. Com base no medo. O mesmo medo que a Igreja... Com base no medo, mas com base na religião. Usou ao longo dos séculos também para dominar os povos, Sr. Padre? O medo domina, quer dizer, repara que aí, seja o medo de ordem tecnológico, pode acontecer o medo. Nós estamos cheios de medo que venha para aí, sei lá bem, uma bomba atómica especial. Será que vamos ter aí um Hitler? Será que vamos ter uma bomba atómica? Será que não sei o quê? Isto pela própria tecnologia, mas também pode vir pela política. Será que vem para aí um Hitler em política? Será que mais um tremendo cataclismo que virá por aí? Tivemos 1755, não virá novamente o 1755? Portanto, estes medos são consecutivos, acontecem, aparecem a nível sociológico. Sim, mas hoje em dia, numa era em que tanta gente, num mundo globalizado, em que tanta gente tem acesso à informação, muitas vezes não ao conhecimento, como se vê, mas à informação, isto não acaba por ser um contrassenso, enfim, quando hoje em dia realmente nós temos tanta ciência, como é que de facto ainda vamos ao encontro de fundamentalismos religiosos ou políticos, etc., para falarmos do fim do mundo? Eu hoje li os artigos sobre esta questão do fim do mundo e tal, e depois vinham uns artigos no jornal acerca de fulano tal, estavam a preparar as suas mochilas, estavam a preparar-se para 3, 4, 5, 6 meses, 7 meses, porque vem o fim do mundo, preparavam-se ele, o pai, a mãe, não sei o quê, mais 2 filhos, mais os amigos. Isso acontece. E há de facto milhares de pessoas em todo o mundo fechadas nos seus bunkers, neste dia que nós estamos aqui a conversar. Ou então vão para a França, vão lá para a França, para os Pirineus, para se refugiarem lá, porque vem o fim do mundo. Mas como é que é possível? Como é que é possível? Mas muitos dirão também, quando se fala da irracionalidade desta situação, deste fenómeno, como disse, porque não foi apenas um epifenómeno, e que foi muito gozado por muita gente, mas que muita gente também levou a sério, e muitas pessoas também se viram, então, mas também o próprio Apocalipse na Bíblia também será um ato irracional? É que o Apocalipse na Bíblia, nós temos 2 livros apocalípticos como género literário. No Antigo Testamento temos realmente, em hebraico, temos o livro de Daniel. No Testamento em grego temos o chamado Apocalipse de São João. Mas o Apocalipse, tanto de Daniel como de São João, tanto em hebraico ou em grego, não falam do fim do mundo. Falam de grandes problemas, grandes dificuldades. Falam dos problemas políticos da sua atualidade. Portanto, o livro de Daniel foi escrito durante um período em que o Império Grego dominava Israel. E, portanto, o Império Grego queria destruir a própria religião judaica, e daí é que nasce o livro de Daniel, século II a.C., que é um criptograma. Portanto, através de sinais, através de números, através de crípticas, de mensagens, não fala do fim do mundo, fala do problema tremendo que é, mas para a fé judaica, para que os judeus não tenham medo, é que vem toda aquela criptologia em relação à fé judaica. Não tenham medo, isto é o fim de um tempo, mas não é o fim do mundo. Sebado, para terminarmos, a Igreja nestes dias ou nestes últimos meses foi convocada de alguma forma a dar explicações por fiéis preocupados com estas notícias? Não, em relação à Igreja Católica, isso já está ultrapassado. Como falava ali há bocadinho,
portanto um colega meu franciscano, dizia que isso foi do século I. É interessante este aspecto do século I, porque não é o problema do fim do mundo, era a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, chamada parousia. Isso aparece umas 20 e tantas vezes em todo o Novo Testamento. Cristo virá, Cristo virá, Cristo virá, e então é que anda por aí muita gente a dizer que isso vai daqui a 30 anos. Eu aqui há uns anos, aqui há uns 40 anos, eu estava na cidade de San José, na Califórnia, e o maior dos evangelistas, Billy Graham, falou a 30 mil, 40 mil pessoas. Ele chegou a falar a 500 mil pessoas. Era um homem espantoso de transmissão, de pensamento, de Bíblia. Portanto, ele também era o homem que lidou com 3 presidentes da República americanos e tal. A América, nesse aspecto, é um bocado complicado e é diferente de nós. Mas ele dizia, pelas Sagradas Escrituras do Novo Testamento, o Filho do Homem, portanto, Jesus Cristo, virá dentro de 30 anos, 40 anos. O homem morreu, passaram 30 anos, 40 anos e a gente cá está. Portanto, há que saber ler a Bíblia. O problema é saber ler a Bíblia. Porque um livro apocalíptico não tem nada a ver com o fim do mundo. A Bíblia e certamente, para quem não é crente, interpretar também muita da informação, ou muito do lixo também anda hoje. Tem a ver com a ciência. Não tem nada a ver com a Bíblia. Tem a ver com a ciência. Tem a ver com a astrofísica. E vamos ouvir os astrofísicos. Não é para agora. Isso vem daqui a milhões de anos. Portanto, não é para a gente. Muito obrigada, Padre Carlos, pela sua presença hoje a assinalarmos esta data que era anunciada para